Porque nós estamos dentro de um Titanic. O Titanic tem que afundar todo mundo. Então, dentro dessa ONG, que a gente vem estudando, muitas coisas eu estou aprendendo, né? Por isso que eu acho que o processo de aprendizado, ele é contínuo. Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. Já começo de imediato te perguntando: quer construir? Quer reformar? Aproveitar aí fim de ano, as festas, passar, né, com a casa bonitinha, aquele tapinha, né, ali num cômodo. Oió Construções e Reforma. Uma empresa muito séria, com atendimento personalizado, que com certeza vocês vão ter um prazer e uma satisfação imensa em trabalhar com eles. E já aproveita, né? Já tá mexendo, R1 Automação, né? Fazer uma adaptaçãozinha, né? Hoje a automação ela tá muito abrangente, não é mais aquela questão de né, eu bato palma para acender a luz, eu dou um comando de voz. Hoje R1 já faz projetos personalizados, muito bons e acessível para todo mundo. Vocês não vou se arrepender. Vou dar um abraço pro D e pro Carlão, que não puderam comparecer hoje. Hoje nosso time aqui tá eu e o Dó. Boa noite, pessoal. Missão, hein? Missão hoje é. É. E hoje é mais um dia especial. Mais uma convidada muito especial. E podemos dizer que hoje a gente vai fazer uma celebração, né? Porque, em primeiro lugar, nós vamos celebrar o retorno dessa convidada, né? É a segunda vez que a gente grava com ela. Uma convidada que a gente tem uma afinidade muito grande, que a gente gosta muito. E segundo, porque nós vamos celebrar todas as conquistas que essa convidada teve aí no ano de 2023. Ela desenvolve um trabalho, assim, fora do comum, tamanha excelência do trabalho dela. Faz muitos projetos sociais. Ela faz um trabalho muito importante na questão da formação de mulheres na construção civil. Sandra Bernardes. Sandra é designer de interiores, mestre de obra, professora, empresária, entre outras coisas. Nossa senhora, poderosa, poderosa. Então, Sandra, seja bem-vinda. Bem-vinda, Sandra. Obrigada. Uma honra estar aqui junto com vocês, né? Justamente para falar tudo aquilo que você já falou. Vamos comemorar. Né? É sempre bom a gente trazer vitórias, né? E as conquistas, elas vêm junto, né? Então, eu estou muito feliz por estar aqui justamente para falar de tudo isso, né? E a gente fomentar um pouquinho mais aí da desconstrução. Muito bom, legal, né? É muito isso. Bom. E já vamos começar celebrando, né? Sim. Já vamos começar pelo melhor. Não tem essa de deixar o melhor para depois, não. Já vamos começar pelo melhor. A Sandra, né? A empresa da Sandra, né? Foi premiada aí recentemente com o selo da diversidade de São Paulo, né? É uma premiação aí que é muito, Parabéns. muito importante. Aqui, vamos pegar, ó. Muito merecedora. Então, fala um pouquinho pra gente do que é essa premiação, qual é a importância dessa premiação. Sempre pra gente. Essa premiação, ela foi por 6 mãos, né? Vamos começar a falar das meninas, queria agradecer, né? As meninas não estão aqui, né? Mas
elas estão mentalmente, né? Então, Inclusive, já deixar um abraço, né, para Hilda isso, Hilda e e a Alessandra. Alessandra. Isso, Abraço, exatamente. meninas. Essa conquista foi um conjunto, né? Como a gente acredita muito no universo, então o universo foi conspirando tudo aquilo que eu estava já pleiteando, e eu fui encontrando pessoas que também já estavam fazendo o mesmo, de outras formas, e a gente só agregou, juntou as forças, né? E aí demos esse pontapé inicial, falamos, não, vamos caminhar juntos este ano. E aí apareceu, né, a oportunidade da gente se inscrever no selo. E olha, não foi fácil, fiquei mais de 4 horas respondendo um questionário enorme, falando das meninas, do serviço das meninas também, juntando com o nosso. Então a gente teve que colocar fotos, imagens, né? Tudo que estava registrado, a gente teve que realmente mostrar. E aí a gente enviou, assim, seja o que Deus quiser. Eu sempre falo, né? Na minha cabeça é sempre assim: se for da vontade de Deus, será. Então, eu sempre acredito nisso. Se não tem que ser, também não vou ficar chateada, não vou ficar brava, porque não era o momento. E nós ficamos aguardando o resultado desse selo e nada, porque na verdade ele foi para o meu e-mail e ficou no spam. E aí a gente saiu para comemorar um outro fato, a gente foi comemorar uma pizza, comemos uma pizza e naquele dia nós falamos, poxa vida, né, mas ainda não saiu o selo, já estava no dia 30, né, falei, realmente, não recebi mensagem nenhuma, e-mail algum, falei, então amanhã eu vou ter que, né, ligar lá para saber. E aí quando eu chego no outro dia em casa, que eu for olhar meu e-mail, no spam, tá lá a gente recebendo, né? Parabéns pela conquista. Então, foi uma coisa assim que pegou a gente de surpresa, porque a gente acreditava, mas a gente, né, até então, né, vamos, mas não sei, acho que ainda não vai ser dessa vez. Né? Até falei, gente, foi tão corrido que eu acho que a gente não se preparou, né, direito, a gente não fez as coisas direito, assim, o questionário legal. Mas eu sempre, né, com aquele pensamento, tiver que ser, e aí foi. Graças a Deus. Então, eu tenho certeza que o selo vai abrir muitas portas para a gente, principalmente na questão em que a gente vinha brigando muito, que era o financeiro, né? Então, a gente vai conquistar agora a parte do governamental, né? Talvez um financiamento, alguma coisa que vá nos ajudar nos nossos próximos passos, né? Então, isso é muito importante, né? Falar que a Designer e Conforto, que é a minha empresa, ela é sim com fins lucrativos, né? Porque eu dependo dela, né? Então eu preciso dela para me sustentar, mas com tudo isso, agora nós estamos criando a alça da Designer e Conforto, que vai ser sem fins lucrativos, que é toda aquela parte social que eu já fazia, né? Então a gente está encaminhando para um rumo, né? Aí, quem sabe 2024. Hoje ela está como um coletivo, né? Ainda não, mas possivelmente, quem sabe depois uma ONG, né? Vamos pensar num futuro aí bem promissor para essa alça social que a gente já começou, né? Um trabalho que já vem sendo feito, só que ela não tinha uma casinha. Agora a gente está criando uma casinha, um formato, né? Que é onde todos os projetos nossos sociais vão ser direcionados. Né? E aí, muito bacana, porque a gente tem a Lê, que ela é coordenadora de projetos sociais, e ela é assistente social. Então, ela tem toda uma visão, né, daquilo que a gente precisa, né? Porque não é só, vamos formar um grupo de mulheres para dar um curso, mas e aí a base? Né? Como que estão essas mulheres dentro de casa? Né? Elas são o esteio ou não, né? O pilar ou não é? A gente precisa entender. E aí a Hilda é da parte de coordenadora de educacional, também, que é fundamental. E aí juntou com a bagunceira aqui da Sandra. Muito bom, né? Isso, então a gente tem uma visão, né, de trazer essas mulheres para o mercado diferentes, dentro daquilo que o mundo lá fora está pedindo, né? Então estão pedindo ESG, então vamos trabalhar com essas mulheres para um formato ESG. Né? Então, além de tudo que a gente faz, que a gente está, nós incluímos esse projeto, tanto que eu tenho estudado muito, porque é assim, né? Nós somos educadores, então, para a gente poder passar adiante, a gente também tem que correr atrás. Sim, né? sim. Então,
correr atrás, a ler também, todas nós estamos fazendo a nossa lição de casa, né? Nós participando de eventos, participando de congressos, né? Para tentar entender um pouquinho mais do mundo ESG e trazer para essas mulheres, né? Tudo que a gente consegue falar sobre a sustentabilidade, porque parte de dentro da casa, sustentabilidade quem vai fazer é a mulher, né? E aí ainda ensiná-las numa parte de governança, né? Como que a gente pode fazer dentro de casa, dentro da organização que você está indo, né? Qual é o legado que você consegue colocar, né, dentro né, desse trabalho que você está fazendo, o que você consegue melhorar lá dentro, né? Então a gente já estamos mandando as meninas com essa visão, né? Dá mais trabalho, né? A gente está tendo que aumentar mais alguns dias de aula, mas a gente tem que fazer. O que é o nosso diferencial? Né? É ir conforme, dançar conforme a música. Então, se hoje as empresas estão solicitando, estão falando muito, então vamos, né, deixar essas meninas prontas para entender o que é isso. Né? Porque isso nada mais é que um conjunto de ferramentas, né, que vai fazer com que o coletivo transforme essa empresa num conceito que seja adequado aí para as normas. Né? Então, a gente está suando em cima disso. Eu até queria perguntar, o selo ele tem um peso, Sim. É uma certificação, Exatamente. certo? E talvez não só para mercado público, portas abertas, caminhos abertos, né, como diz, mas para o mercado privado também, né? Isso, de uma certa maneira, muda o patamar da tua empresa? Muda, né? Mais responsabilidade agora, né? E assim, quando a gente tem uma conquista, né, que nem lutador de boxe, Sim. Eu não quero perder essa conquista. Então, o que nós temos para 2024? Mais trabalho. Então, se a gente já trabalhou muito em 2023, entendo que em 2024 nós vamos ter que dobrar o nosso número de trabalho para que a gente permaneça, né, com um selo, para a gente poder dar continuidade, né, e mostrar que somos capazes. Né? E sozinha, eu não consigo fazer tudo. Então, a importância da vinda das meninas é justamente essa, é agregar juntos e caminhar juntas, né? Alcançando mais instituições, mais ONGs, né? Onde a gente conseguir estar dentro, estaremos. Né? Então, realmente tem um peso, né? Muito significativo, né? É um orgulho, né? Muito bom. Você falou e assim, me chamou a atenção, a questão do quanto, porque isso a gente passa despercebido no dia a dia, quando está acontecendo, quando a gente está na jornada. A questão do quanto os propósitos, quando são fortes e verdadeiros, eles têm o poder de mudar o mundo. Sim. Porque assim, a vida vai acontecendo e o que eu chamo de maré da vida, a maré da vida ela vai fazendo com que os propósitos se encontrem e aí, juntou você com uma coordenadora de ensino, Sim. uma assistente social, que na verdade vai ser o alicerce do próximo passo que vocês estão se direcionando para dar. Sim. Algo que vai mudar o mercado, que vai trabalhar para o outro, que vai fomentar. Você vê o quanto, né, os propósitos eles se juntam ali naquele alicerce para lá na frente, quando você vê algo muito gigantesco, você olha lá para trás e fala, tá vendo? Foi lá naquela junção que a maré da vida deu um jeito de, essa aqui encontra com aquela ali, que encontra com aquela ali, todos com o mesmo propósito e aí passa despercebido enquanto está acontecendo. Eu acho que aí, além de tudo isso, tem vários viés, né? Sim. Que não é só as dificuldades dentro do mercado da construção civil, que já são dificuldades corriqueiras, né? Mas também ainda tem o outro lado, que é a questão da diversidade, né? Sim. Que aí, assim, até da última vez que nós conversamos, nós tocamos nesse assunto, Sim. né? E eu não sei para você, assim, o que você sente hoje do mercado, essa movimentação, aceitação, né? Para que todo esse trabalho possa fluir em 2024 e assim por diante, né?
É um pouquinho difícil ainda, sabe, falar sobre isso. Esse ano de 2023 foi um ano muito desafiador. E eu acho que foi um teste, assim, sabe, para falar. Eu quero ver até onde você tá nisso, você tá dentro disso, eu quero ver até onde você vai. Foi mais ou menos isso, sabe, que, né, Deus brincou comigo e falou, vamos ver até onde você está sendo séria com isso. E aí a gente esbarra nesse problema. Por quê? Com essa correria contra o tempo de grandes empresas estarem atrás de selos, eu preciso de certificação de ESG, eu preciso de SGA, sabe? Elas estão correndo atrás de números e para demonstrar, só que é uma máscara. Por quê? Porque dentro das empresas não está acontecendo o que deveria acontecer. Então, estão lá, estamos falando de diversidade, estamos aqui, estamos com 2 mulheres negras, pretas, dentro do nosso setor. Elas não estão fazendo nada, só são números. Então, não é sobre isso. A diversidade, né, a gente já vem falando sobre isso há algum tempo, não é estar no baile, né? A diversidade é chamar para dançar, né? Tem esse diferencial. E isso a gente não está conseguindo enxergar ainda dentro das empresas. Estão mascarando. Né? Então é bonitinho, para se falar que tá fazendo, então nós vamos mostrar que a gente também. É legal, dá ibope. Dá ibope. Né? Nossa, tem mulher aqui dentro e tal. E aí, tem mulher dentro da construtora? Tem. Né? Eu fiz um treinamento para 20 mulheres, para uma construtora, e a ONG, esta ONG para a qual eu presto serviço, ela tem um trabalho em que ela trabalha, é um pacote, né, que ela oferece, que ela trabalha dentro da construtora também. Porque não adianta só a gente pegar as meninas e colocar as meninas lá dentro. Sim. Se a parte que a gente fala, que é educacional, que é a parte de dentro, que só tem homem, não for direcionada, entendida, reeducada, não adianta. Né? Você vai estar colocando as meninas dentro dos jogos de leão. Então, a proposta a gente vai, sim, introduzir essas mulheres aqui, mas a gente também vai ter que fazer um trabalho aqui dentro da empresa. E aí, dentro da própria empresa, não foi o coordenador do projeto, foi uma pessoa que era engenheiro e que ia assessorar as meninas, ele não estava botando fé. Sabe? Então, assim, se dentro da organização todos não falarem a mesma língua, a gente nunca vai conseguir ter um sucesso 100%. Né? Porque eu estou duvidando daquilo que o chefe trouxe a ideia, né? Ele veio de fora do Brasil trazendo a proposta. Ele é jovem, né? O dono da construtora, ele é super jovem e ele quis abrir já com esse conceito. Mas de que adianta ele trazer tudo isso, fomentar tudo, pagar, porque foi pago para ter, né, esse trabalho, se dentro da própria equipe, e nem vou falar que é a equipe dos funcionários, né, do terceiro setor, de dentro do escritório. Se eles não mudarem, né, esse pensamento, não tiverem um pensamento diferenciado, a gente vai esbarrar sempre no mesmo problema. Tenho dúvida. Eu queria te fazer uma pergunta complexa, talvez. Lá vem. Mas o porquê da complexidade? Porque talvez você não tenha acesso para você conseguir visualizar de uma forma macro. Mas, assim, essa deficiência, eu estou colocando como deficiência porque, na minha visão, isso é uma deficiência do mercado. Tá? Não vamos entrar nos motivos de esse movimento de se falar de diversidade, de se mostrar a diversidade, o porquê que ele aconteceu. A gente sabe que não foi por motivos corretos, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas essa deficiência de entre eu trabalhar ou dizer que estou trabalhando a diversidade e eu realmente estar fazendo uma mudança, estar trabalhando a diversidade nas bases das empresas, em todos os segmentos, em todos os setores, em todos os níveis. Você acha que essa deficiência ela é, de maneira geral, enxergada no segmento?
As empresas estão enxergando essa deficiência ou não estão enxergando essa deficiência? Tá só surfando essa maré de que hoje eu preciso falar disso, eu preciso mostrar que eu tenho essa preocupação, mas não estão realmente vendo o problema de fato e fazendo algum trabalho de fato nisso. É complexa, mas eles conseguem enxergar, porque hoje a gente tem auditorias, né? E eu acho que melhor do que eu falar da empresa é um auditor vir e falar para mim onde está o problema da minha empresa. Outra pessoa enxergar o meu problema. E neste caso desta construtora, tinha sim a parte da hierarquia superior conseguia enxergar esse problema e eles estavam tentando corrigir o problema. Esse é o ponto importante. Mas isso eu vou te dizer assim, é uma empresa dentro de quantas outras que não vai fazer milhares, né? Ele vai enxergar, o auditor vai chegar e falar, você está com uma falha aqui, ele vai falar, mas a gente está conseguindo passar o quê para o público? A gente está conseguindo passar que está dando tudo certo. Tá tudo certo. Então está tudo certo, faz de conta que... Entendeu? Só que aí a nossa responsabilidade embarga. Se eu estou vendo que o meu processo não está condizendo com o processo daquela empresa, eu embargo, ou eu tiro as meninas de lá, que é minha responsabilidade. Eu sempre falo que nós estamos dentro de um Titanic. Titanic afundar, tem que afundar todo mundo. Sim. Então, dentro dessa ONG, em que a gente vem estudando, muitas coisas eu estou aprendendo, né? Por isso que eu acho que o processo de aprendizado, ele é contínuo. E lá, com os problemas que estão acontecendo, a gente está trazendo para dentro da ONG e tentando solucionar da melhor forma. E nós já entendemos. Não é só colocar as meninas dentro da obra. É pegar na mão e continuar na sequência andando com elas. Então, quando a gente vê esse tipo de problema, a gente recua. Chama a construtora e fala, ó, analisamos, aqui nós estamos tendo um problema. É a base, é um passo atrás. Então, vocês vão ter que resolver aqui, porque a culpa não é, porque aí fica fácil, essas meninas não têm qualificação. Essas meninas não estão qualificadas. Elas vieram aqui só para fazer bagunça. Sim. Não, você está cumprindo aquilo que você falou? Porque igualdade, equidade. Então vai carregar um saco de cimento de 50 quilos? Não, não vai. Não é isso. A ideia não é essa. Eu não vou competir força de homem com forças de mulher. A gente tem que mudar isso. Né? Se nós estamos colocando as mulheres dentro das construções para ajudar, não é para ficar carregando, né? Nem para ficar limpando, porque às vezes os caras falam, para aproveitar que entrou mulher aqui, ó, vai faxinar, vai varrer. Não é sobre isso. Mas tem uma observação muito importante aí. Não estamos falando, é preciso que isso fique bem claro para todo mundo. Não estamos falando de uma deficiência. Não. Se você pensou isso, tira isso da sua cabeça e é exatamente por isso que eu estou fazendo essa observação. Não estamos falando de uma deficiência. Porque a mulher ela não aguenta o peso XYZ. Não se trata disso. O que nós estamos falando é pensar em maneiras diferentes de fazer o que já é feito hoje. Exatamente. Se a mulher não aguenta um peso X, mas peraí, ela precisa carregar o peso X? Será que na minha estrutura de trabalho eu não posso trabalhar de uma outra maneira para que nem homens e nem mulheres precisem carregar nada? Sim. Entendeu? É preciso fazer essa observação, porque é muito fácil você ir pro lado do mas é porque é uma falha da mulher, ela não carrega peso. Não é nada disso que eu estou falando. Resumindo, não se trata de subtrair ou dividir, sim de somar e multiplicar. Né? Somar e multiplicar. Como a gente fala que é de geração, alguns estão abertos, principalmente no setor da construção, abertos a somar, mas outros não. E é a maioria que não está. Então, ele vai sempre procurar uma forma de falar que aquela mulher ali não está dando certo. Então, é um outro problema que a gente tem que trabalhar também, né? Porque acaba sendo uma discriminação, acaba sendo, né? Não estou dando espaço para a diversidade, né? Então, eu preciso estudar, eu preciso entender o porquê que ele tem essa cabeça, porque ele foi criado assim, ok, mas precisamos mudar. E como trabalhar isso? Então, essa é uma questão que realmente tem que vir de dentro de casa. A gente tem que começar a falar sobre isso
dentro de casa, porque o problema, assim, como, né, eu só vou dar um exemplo muito, muito simples, mas todo o lixo, né, a gente está aí trabalhando, brigando, né, com os problemas hídricos aqui no Brasil, em geral, mundial, Sim. né, mas eu acho que aqui no Brasil o problema é maior, e aí eles falam do lixo, eles falam do esgoto, então, mas e a educação tá partindo lá da comunidade? É porque é lá que é o problema. Então a gente precisa levar a educação para a comunidade. Sim. A gente precisa falar como eles têm que fazer. Eles têm que ter acesso. O lixeiro nem chega lá. Então, como você vai cobrar uma coisa de uma pessoa que, pô, tá, eu tô com meu lixo aqui, eu tenho meu lixo reciclado e eu tenho meu lixo orgânico. O que eu faço? Porque o lixeiro não sobe aqui. Né? Então, a gente precisa começar a ver aonde está o problema e solucionar primeiro o problema lá, para depois a gente vir tentando, né, diminuir os processos. Mas não, eu só quero mexer aqui, eu só quero desenvolver. Não vai resolver. Se a gente não pegar lá na base e não mudar a base, lá em cima não vai adiantar. Porque o processo tem que vir de baixo para cima. Você acredita que o setor público poderia ajudar vocês? Eu falo vocês porque, assim, você está diretamente ligado a isso. Sim. Eu talvez, não sei se você é pioneira, mas está dentro do pioneirismo, porque, assim, a gente está vendo esse movimento, assim, sim, talvez há quanto tempo, por exemplo, sim, de diversidade dentro da construção civil. É um movimento que está tomando corpo não faz muito tempo, sim, né? E que talvez, assim, precisasse realmente de um olhar mais criterioso da parte governamental. Sim. Você enxerga isso? Enxergo. Já? Enxergo. A gente tem hoje a Soninha, né, que ela está lá na secretaria. Ela não é da cultura, ela está na diversidade e ela é uma pessoa muito humana, ela é uma pessoa, assim, extraordinária. Isso faz a diferença, porque ela não está lá pelo dinheiro. Tá? Então você consegue sentar, você consegue conversar, ela abraçou no dia da entrega do certificado, sei lá, eu acho que tinha 3.000 pessoas, todo mundo que passou no palco foi abraçar ela abraçou todo mundo, ela é uma pessoa assim que eu não tenho palavras para falar sobre a Soninha, e a gente precisa de pessoas assim dentro da política, sim, porque não estão lá olhando seu próprio umbigo. Não, porque eu vou ganhar com isso, Não, ela está fazendo para o outro, para o próximo, que realmente é a finalidade da política. A função é essa. A real é essa. Né? A Aline que está na cultura. Pô, a Aline está fazendo coisas assim extraordinárias também. Negra, representando a gente. Fico muito feliz. Legal. E tudo que ela está trazendo está falando da nossa ancestralidade. Então, ela está trazendo movimentos negros, ela está trazendo história do povo, né? Então, isso tudo é legal. Então, a gente precisa disso. Eu acho que quando a gente começar a mudar a política nesse sentido, a gente vai começar a ter reflexos melhores. Tá? Num sentido de maneira geral. De maneira geral. Sim, sim. Né? Então, eu, particularmente, eu não gosto muito de falar de política, mas, infelizmente, a política está em tudo. Né? Então, às vezes a gente fala, porque o presidente, tá, mas não é o presidente. Quem que a gente colocou o presidente lá, ok. Mas e aquela mesa que está lá não sei quantos anos, né? Que eu não vou falar que eles são para mim, mas estão lá, né? São pessoas assim, são lixos para mim que eles não vão mudar. A gente tem que tirar aquele povo de lá. Se a gente não mexer ali, a gente não consegue fazer muitas coisas. Vai ficar aquela frase para todos nós, apesar de, né? Apesar de, e assim, se torna uma coisa banal, porque você, deixa isso para lá, eu vou fazer o meu movimento aqui, vou fazer o meu esforço e vou morrer me esforçando, apesar de. E não é isso, né? Não, a gente não pode se contentar com que a coisa caminhe dessa maneira. Mas aí você tocou num ponto que eu acho que é extremamente complexo, profundo, mas que eu acho que é o cerne da questão e da maioria das questões. Né? Quando você fala, eu não gosto de política, que é uma frase que ela é reproduzida talvez por baixo, aí 80% das pessoas da população, talvez por baixo. É muito mais do que isso. Da dimensão, e eu falo isso também, tá? Sim. Eu tenho essa consciência
dá a dimensão do quanto é difícil a gente enxergar a nossa forma e o nosso papel inserido dentro do problema. Porque assim, enquanto eu não entender que, eu não gosto de política, mas mesmo sem gostar, eu tenho que entender que é isso que vai fazer eu brigar por mudança e a mudança realmente acontecer, isso não vai mudar nunca. E nós estamos falando só de política, isso é em tudo. Exatamente o que eu ia É falar. em tudo. Por isso a complexidade. É em tudo. A gente entender a nossa parte dentro do macro, e isso no dia a dia, em coisas palpáveis, em ações palpáveis, em comportamento, isso é extremamente difícil. Extremamente difícil. Vamos deixar uma coisa clara, né? Nós não temos partido nenhum. Nós somos apartidários. Né? A gente não tem. Não é isso. A gente quer quem faça pela política. Sim. Um serviço bem feito, uma coisa bacana. Sim. Então a gente vai ser. Que é a obrigação de quem está lá. É o mínimo, claro, né? É o mínimo, né? Então, o que acontece nessa fala? Não vou dar créditos para a Anitta, né? Mas a Anitta, na época aqui da nossa pandemia, ela fez uns diálogos lá com uma pessoa que era uma outra mulher, que era da parte, né, do governo, né, e ela entendia muito, eu não me recordo o nome, não lembro se ela era professora ou não, mas ela estava envolvida dentro da área governamental. E ela explicou coisas tão básicas que eu falei, poxa, nunca ninguém me falou sobre isso. E aí eu faço uma pergunta, por que não ensinar isto que nós não deveríamos gostar? A gente deveria falar, não, eu tenho prazer em falar em política porque eu quero falar de uma política diferenciada, uma política diferente. Por que a gente não aprende isso na escola? Por que o que a gente aprende na escola não vai favorecer? Você acha que o político vai querer colocar uma arma na cabeça dele? Não vai, assim como outras matérias que a gente tem em aula, né, e que demorou tanto tempo agora para a gente poder falar, que tem que falar dos negros, agora virou lei, né, 10.000, nem me recordo, 10.300 e pouco, se eu não me engano, que agora é lei, né, dentro da história. Sim. Cara, quanto tempo? Mas espera um pouquinho, a história foi feita de quem? Ah, tá, e aí a gente volta lá, mas, né, todo mundo que veio, que fez parte, a massa maior que veio de outros países que foram escravizados, não se fala, né? Foram eles que construíram, não se fala deles, né? Então não tem coerência. Então é a mesma coisa, a gente não aprende política porque eles não querem. Porque é tão fácil entender, é tão fácil eu ir cobrar, porque se foi eu que coloquei, então eu acho nada mais justo que ir cobrar. Eu também posso. Da mesma forma que eu votei, e isso muitas pessoas não sabem. Isso que você falou é exatamente o ponto. A gente corrobora a intenção deles quando a gente usa o apesar de. Quando eu não gosto disso, então, deixa isso aí pra lá, eu não vou mudar, eu não vou. Né, vai vivendo, vai tocando. A gente corrobora. Sim. A gente corrobora. A falta de escolha também é uma escolha. É uma escolha. Não é uma escolha. Também é uma escolha. É uma escolha. E é difícil, porque vamos votar em quem? Se ninguém me representa, eu não vou votar em ninguém? E aí, mesmo eu não votando para ninguém, eu vou estar dando meu voto para alguém. Né? Então, a gente precisa ter essa consciência. E é mais profundo ainda porque, assim, vamos votar em quem? Não sei. Não vejo ninguém que me representa. Tá, mas escolhi alguém ou não votei, escolheram por mim. Exatamente. E depois do votar? A gente esquece, a gente só lembra do votar e depois do votar. Também é nossa obrigação. Mas com certeza. Uma coisa que, vou voltar no ponto que você comentou muito bem, né, explicado, é a questão do propósito. Porque, querendo ou não, você, por exemplo, dentro daquilo que você está se propondo a fazer, você vai ter que, de uma certa maneira, mudar o seu pensamento e vai ter que caminhar com ações pensando no seu propósito. Sim. Então, em algum momento, você vai ter que ir para esse confronto. Assim como todas as pessoas que têm propósito. Porque tem muita gente que não tem. Essa é a verdade. A pessoa está aqui, mas não sabe o porquê. O que está fazendo. Então, para ela, qualquer coisa, talvez... Aquela historinha, né, da Alice, né? Pra onde você vai? Né? Aí o gato fala, né? Pra qualquer lugar.
Se você não tem, se você não sabe para onde ir, Entendeu? qualquer caminho para você serve. Porque não tem jeito, você vai se esbarrar com dificuldades que você vai ter que ali. Com certeza. Né? Não, peraí, isso aqui eu preciso resolver, eu preciso tirar isso do meu caminho. Esse caminho ele precisa estar mais aberto para mim. E isso já acontece, tá? Porque para a gente falar, a gente fomentar sobre ESG, para a gente falar, isso tudo envolve políticas. E aí a gente tem que ter um entendimento. Então não adianta, né? Eu só querer falar de uma coisa se eu não sei por trás a finalidade, o que ele faz, o que ele não faz, porque aí quando eu tiver que discutir, eu não vou ter argumentos para poder discutir sobre isso. Sim. Então eu já entendi, né? Já vi lá o tanto de coisa que eu tenho que entender de lei para a gente continuar falando sobre isso. Então vou ter que parar em determinado momento, voltar, rever tudo aquilo, a lição de casa. Sim. Não preciso ser, eu não preciso parar de fazer o que estou fazendo e fazer direito, não. Mas eu preciso ter um entendimento. Sim. Coisa simples. Simples. Mas é aquilo que eu estou falando, eu preciso ter um entendimento. Sim. Né? Então, diz tudo na vida vai ter que ser assim. Justamente. E agora eu vou fazer o papel do Carlão. Nossa, é mesmo. É mesmo, hein? Por isso que eu falei, hoje a missão não vai ser das mais fáceis hoje. Eu vou fazer o papel do Carlão. Explica pra gente o que é ESG. Né? Para que as pessoas saibam e até para que a gente, enquanto podcast, abrace, né? Vamos poder atenda um dos nossos propósitos, que é disseminar informação. Sim. Mas para que a gente também, né, nesse caminho que a gente está indo, a gente também, né, traga as pessoas para, dá para falar de uma maneira que não é chato, que não é complexo, dá para ter entendimento sem ser maçante, sem ser chato, sem ser pesado. Sim. O mundo inteiro, né, tá passando por esses processos aí que a gente está tentando mundialmente global fazer a diferença em tudo aquilo que a gente destruiu, né? Essa é a grande verdade. Então, ESG, ela é uma sigla em inglês, né, em que fala que a gente precisa ter 3 princípios ou 3 ferramentas. Vamos falar de pilares e ferramentas, né, para ser uma coisa mais básica, mas que a gente vai falar do lado da sustentabilidade, do lado social, e aí a gente ainda tem o outro lado que a gente precisa mudar, que é o governamental. Né? Então, aplicar essa ferramenta dentro de uma empresa requer você mudar dentro de alguns conceitos, né? Que nem, por exemplo, as 5 S's, né? Que foi uma ferramenta também que era para organizar, né? Melhorar a função dentro de uma empresa, pensando no global, pensando na sustentabilidade, e não só daquela empresa, mas sim mundialmente. Então, a gente precisa mudar. A sigla, então, veio para a gente ter esse entendimento, fazer isso um pilar e começar a trabalhar em cima disso e ir mudando os setores. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala, mas dentro de uma empresa de administração, eu vou ter esses 3 pilares, eu vou ter que trabalhar com esses 3, geralmente vai escolher um. Então, vamos falar, a gente vai falar da parte governamental, porque é a parte administrativa, então ele vai trabalhar dentro daquele setor, só essa parte, ele não tem necessidade de estar representando as 3. Mas se ele for precisar de um documento, de uma licença, aí ele vai ter que ter os 3 setores. Então, ele vai ter que falar dessa parte governamental, ele vai ter que falar do S, da sustentabilidade, dentro desse setor, o que vocês estão fazendo para vocês são sustentáveis, vocês estão imprimindo ainda folhas, então você não é sustentável, né? Porque, né, imprimir folha não, né, está saindo da característica de que vocês estão fazendo alguma coisa que é sustentável. Vocês estão com um copo de vidro? Isso também não é sustentável. Cadê aquele copo a caneca de cada um? Entendeu? Então, é tentar implementar dentro de uma empresa todos os setores que vai, né, dar essa ideia dessas ferramentas estar sendo utilizadas dentro do seu convívio. Então, eu tentei resumir assim, porque é um pouquinho mais complexo quando a gente fala de cada setor, né? Mas a visão precisamos mudar. Sim. Né? E por onde nós vamos mudar? Então, veio o ESG para a gente estar dando uma forma, né, para falar, eu preciso centralizar como eu vou fazer, não vai ficar bagunçado. Agora vocês sabem como vocês devem proceder. Né? E daqui para frente a gente vai
vai mudando. Então a gente tem que mudar isso dentro da gente e no convívio onde nós estamos. E como você enxerga que o mercado está enxergando o ESG? Está enxergando como uma metodologia, está enxergando como um movimento, está enxergando como uma novidade, uma lei? Como que você acha que o mercado está enxergando o ESG hoje? Ele está enxergando assim, se eu não entrar nesse padrão, eu tô ferrado. Mais ou menos isso, né? Por quê? Porque os próprios investidores, né, quando vai investir numa empresa hoje, ele quer saber os critérios. E aí a gente teve aí umas aulas em que uma empresa estava investindo um valor altíssimo dentro de uma outra empresa, né? Seria uma incorporadora. E aí quando ele descobriu que essa empresa não estava trabalhando com ESG, então ele sentiu que aquilo ali poderia não dar certo, então ele falou, não vou investir o meu dinheiro numa coisa que... Então os próprios investidores, as pessoas que têm dinheiro, que estão no mercado, só estão investindo nessas empresas que estão sendo certificadas. Então, o que as empresas estão fazendo? Estão correndo para fazer essa ferramenta dar certo dentro da corporação, para que elas possam, né, não saírem vamos dizer assim, não ficarem fora do radar, né? Exatamente, das empresas ficar fora que do estão radar. Investindo. Então, a história ela é muito mais complexa, complexa do que a gente imagina. Né? Do que a gente fala, não, mas são só siglas. Então, mas lá dentro, da parte do mundo corporativo, o negócio é mais fundo, o buraco lá. Já deixou de ser tendência, né? É uma obrigatoriedade. É que nem a gente fala quando a gente começou, né, a falar aqui no Brasil, que lá fora já estava falando muito, que falou sobre o que a gente poderia fazer com a nossa agenda, né? Então lá fora eles levaram isso tudo muito a sério. E aqui no Brasil é o oba-oba, né? Tudo acaba em pizza, não, né? Inclusive recursos que foram dados para o Brasil para que fosse investido nisso sumia. É uma coisa muito triste, porque é brasileiro, né? Então os investidores já olham a gente assim, né? Porque realmente a gente deu motivo para que isso acontecesse. Então não é mais modinha. Se a gente está falando da agenda, se a gente está tendo, né, eventos falando sobre a globalização, sim, a gente precisa, não é só vestir a camisa, a gente precisa mostrar, a gente precisa fazer acontecer para que eles realmente botem uma fé e falem, não, o Brasil realmente está começando a entender que o que a gente já está fazendo aqui fora é muito importante. Senão eles vão ficar fora da casinha no sentido de que eles não vão nem estar concorrendo com os outros países para quem é investidor. Esquece. O Brasil não está fazendo nada, não está fazendo por onde. Né? Então, a gente consegue enxergar hoje muitos movimentos por conta da nossa agenda 2030, de muitas coisas que estão acontecendo, e realmente estão, porque antes era só, né, para inglês ver, e hoje não. Né? De fato, né, tiveram que se movimentar. Então, ou você vai ou você fica. Né? Nessa era que a gente está, ou você é .com ou você não é nada. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo. E aí as empresas realmente estão buscando profissionais que não tem aqui no Brasil, né? Profissionais que tomem conta disso, profissionais que gerenciem essa parte, né, dentro das empresas. Não tem, porque nunca teve, não tínhamos faculdade. Não, nunca. Então agora a gente tem que correr atrás. Se outras coisas que são básicas há milênios, a gente não tem, a gente vai olhar para isso que é novidade. Agora faz sentido essa mulher ter todo esse currículo com esse monte de coisa aí. Tem que gostar de desafio mesmo. Não é? Tem que gostar demais, porque, cara, é muito prato para equilibrar. Tem. Né? Desafiador. Prato, copo, talher. Desafiador. E eu não posso ficar parada, né? Não pode. Então, tipo assim, já que eu entrei na guerra, eu sou filha de onça. Então, eu sou guerreira. Eu não entro. Eu prefiro não entrar na briga, mas se eu falar assim, eu vou até o fim. Fantástico. E é a ventania que vai chegar, vai soprar. Não gostou, sinto muito. Não tô aqui para agradar. Nada vai ficar como está. Nada vai ficar como está. E não estou para agradar
quem eu não quero agradar. Eu vou agradar quem eu quero. Quem vai estar do meu lado. E é por isso que eu falei que esse ano de 2023 foi desafiador. Porque realmente, quando você começa a fazer um movimento que as pessoas começam a olhar e falar, nossa, mas essa negrinha vai longe, peraí, vamos puxar o pezinho dela aqui, sabe? Então, realmente, este ano foi um ano que eu falei, ou eu vou, ou eu paro aqui onde eu tô. Sim. Mas como eu comecei, eu falei, não. Mas eu acredito que para os próximos anos você vai colher muito. Ah, sim. Por conta de todo esse esforço que você fez. Sim, com certeza. Outros esforços você fará, mas esse não será em vão, com certeza. Não. Já tá aí, né? Não deixa mentir, né? Sim. O nosso selo. Sim. E isso pra gente já fala, né? Que foi uma semente que a gente plantou e nós estávamos fazendo assim um básico, né? Contando com as meninas dentro de todo o serviço que a gente vem prestando aí depois da pandemia, né? Num contexto geral da Sandra, não para uma ONG só. Em todas as outras ONGs, né, que eu fiz trabalhos sociais, a gente estava aí pleiteando, em média, de 500 a mais mulheres que a gente já treinou hoje. Não só da construção, né? Porque aí estou falando, juntando todo o trabalho das meninas, né? Sim. Social, da Alessandra e da Hilda. Então, a gente está em torno aí de umas 500 mulheres que já passaram, né, por um treinamento, um determinado tipo de treinamento, que passou por nós, né, que a gente sabe que, pô, dessas 500, 10% te dão um retorno positivo. Sim. Né, e muito mais do que só o retorno positivo é o que a gente quer que elas levem para dentro de casa. Né, porque não é só sair, não, mas eu tô aqui porque eu preciso trabalhar, eu preciso ir para a construção. Mas o que a gente vai passar para essas mulheres vai ter muito mais, vai refletir muito mais dentro das suas casas do que propriamente, né, na busca. É no alicerce, né? Exatamente. É no alicerce. E aí, assim, a assertividade, né, da premiação, né? Com certeza. Caminhos abertos, né? Regando, né? Aquilo que você plantou para você colher. Mas eu queria entrar mais um pouquinho exatamente nesse ponto. Podemos dizer que é o cultivo dessas sementes. Você sente que, de maneira geral, vamos falar só do trabalho que essas ONGs desenvolveram, vocês desenvolveram. Você sente que essas mulheres que passaram pelos projetos, elas estão conseguindo fazer essa mudança no alicerce, na base, elas estão florescendo, elas estão fazendo o movimento que a gente, né, que vocês trabalham para que ele exista. Você sente que, de maneira geral, está acontecendo? A gente gosta muito de dar continuidade, né? Foi o que eu falei, a gente não pega na mão só para ensinar. Então, as meninas têm os nossos contatos. Então, elas sempre entram em contato, né, conversam, falam o que está acontecendo. Às vezes, acontece delas não estarem dentro daquela área da qual fez a formação. Mas, como eu falei, como a gente dá uma base de estrutura, de repente, até para quem está no empreendedorismo, elas estão pleiteando outras coisas, entendendo o processo de outras coisas e dando seguimento em outras coisas. Isso é uma mudança. Então, de certa forma, não foi daquilo que, de repente, a gente estava pensando, mas essa vai ficar aqui. Mas ela teve a visão, mudou a visão. E quando muda... Mas aí é a importância. Exatamente. Porque você está mudando o alicerce. Não interessa o que vai construir depois. Isso. Você mudou o alicerce. Mudou a visão. Então, você mudou a visão. Isso a gente você já Você transformou vidas, mas é ainda mais profundo do que isso. Sim. Você transformou o mundo. Porque parece assim, soberbo falar que você transformou o mundo, mas a mudança macro é a soma de mudanças micro. Exatamente. Então, imagina quantas Marias não passaram por nós e não mudaram dentro dos seus lares. A gente sempre fala, quando a gente muda uma dentro de uma família, ela consegue mudar as outras. Com certeza. A autoestima, ela consegue fazer com que outras mulheres dentro da própria
casa, da própria família, tem uma visão diferente Sim. daquilo que ela daquilo que ela aprendeu, né? Daquilo Sim. que minha mãe, então eu fiz o que minha mãe me ensinou e eu vou continuar, né? Eu brinquei, acho que até no outro podcast eu falei sobre isso, mas eu uso muito isso porque é muito verdade, né? Eu nasci assim, né? É síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, vou ser assim, vou morrer assim. Então a gente não quer, né? Nasci assim, mas eu posso ser diferente, eu posso mudar aqui em determinado momento. E é onde a gente entra. E a gente estava fazendo meio, porque é importante a gente fazer avaliações, né? Tanto, mesmo quando elas não são positivas, é para o nosso crescimento. Até para entender o porquê que não foi, né? Aonde está a falha. E isso a gente tem feito, sabe? Inclusive nas nossas últimas reuniões, foram feitos esses questionamentos dentro de cursos que nós demos, dentro de algumas ONG. Quantas pessoas começaram e a evasão é enorme. De todo o curso que é gratuito, no contexto geral, tá? É muito grande. Então, com quantas nós começamos, com quantas finalizamos, com quantas durante o curso e com quantas finalizamos. Isso para a gente é um índice importante. Sim. E aí a gente estava entendendo por que as mulheres continuam. Vamos supor, entraram, às vezes elas sabem, né? Teve até um curso que a gente deu recentemente, e ela, uma das alunas entrou e falou, olha, eu não vou poder dar continuidade, porque ela está passando por um processo que o marido dela está acamado, mas ela permaneceu até o fim. Ela ficou até o fim, né? E aí o questionamento da minha assistente social foi, o que você está fazendo de diferente para que essas mulheres permaneçam? O que eu tenho feito? Então, eu tenho feito com que elas queiram voltar, porque eu estou entregando, além daquilo que eu me dispus, algo mais, que é aquilo que a gente tem da vida, que é o prazer da vida, que é o que eu posso fazer com o momento da limonada. Isso a gente percebe que elas voltam. Por mais que elas não vão continuar naquilo, mas elas têm a necessidade de estar ali, sabe? De falar, eu não sei, de repente é porque eu sou negra, porque eu sou uma representação daquilo que futuramente elas querem ser, né? Daquilo que a gente desenvolve em aula, daquilo que eu falo na sala de aula. Então, a gente está, assim, tentando entender, elas estão ficando, então o que a gente está conseguindo fazer com que elas fiquem e permaneçam até o término da aula. Isso é muito importante. Você está trabalhando dor? Sim, sem dúvida. E eu tenho um texto de anos atrás, eu gosto muito eu escrevo, gosto muito de escrever, gosto muito de acrósticos. Eu tenho um texto que eu nomeei ele como dor, mas como uma sigla de devemos olhar as razões. Sim, sempre. É isso que você está fazendo, é por isso que elas voltam. Porque você está auxiliando a curar as dores. Sim. E não é auxiliar a curar as dores passando remédio. Você está auxiliando a enxergar a origem e mudar a origem. É esse o ponto. Sim. É essa a profundidade. Eu acredito que sim. É esse o tamanho do seu propósito. Me arrepiei agora. É verdade. Porque, assim, de a gente mudar, a gente sabe, né? Mas disso que você falou é muito profundo, realmente. E a gente, nessas reuniões, nós não tínhamos chegado nessa conclusão, né? Mas que tem isso. Mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Sim. Porque isso é tão natural para você. Exatamente. Que às vezes você não se atenta. Não tem essa noção. Da profundidade que você está trabalhando e entregando. Eu entrego muito mais do que só a matéria, só a aula. Na verdade, você está abrindo os caminhos para essas mulheres. Para essas mulheres não, para esses seres humanos. Sim. Para essas pessoas. Né? Não vamos falar de gênero. Da diversidade. Não vamos falar de gênero. Né? Então, é muito mais do que isso, realmente. Sim, a gente tem nosso momento em que eu coloco uma música e a gente fala e acontece muito, elas choram muito, porque tem a dor, tem o problema, né? Então, a gente está ali para resolver isso, não, mas isso faz parte liberação, é cura, Isso faz parte do processo e às vezes até é inconsciente. Sim. Né? Sim. De estar ali, de falar, de representar,
de uma ajudar a outra, né? Nesse sentido de que o que eu posso fazer por você, pô, já passei por isso, né? Então, isso acho que não tem preço, né? Aquela propaganda, black, isso não tem preço. E no nível inconsciente, ainda tem um outro fator. O cérebro ele aprende por repetição. E aí, esse trabalho que você faz, e aí vai no inconsciente, ele ajuda com que essas pessoas comecem a falar de suas questões, falar da construção civil, falar de uma série de coisas com mais naturalidade. Sim. Vindo essa naturalidade, você fala mais, você pratica mais, é a repetição que o cérebro aprende, vira hábito. Daí, a questão de você estar transformando o mundo. Eu não falei da boca para fora. Verdade. Eu não falei da boca para fora. Não mesmo. E é lindo, né? Se a gente for parar para analisar nesse contexto, que não é só matéria, né? Que é muito mais do que só isso, muito. Né? Eu tenho certeza que, né, como eu participo de alguns grupos em que todas elas estão, né? Então, sempre que pode, eu tô lá perguntando, e aí, como vocês estão? Tudo bem? Né? E às vezes você fala uma palavrinha assim, ó, do bom dia. Aí ela fala, ai, Sandra, eu precisava ouvir isso que você falou, sabe? Tava precisando de um incentivo. Então, eu acho que deixar esse canal aberto faz com que elas tenham mais segurança de repente, falar, olha, eu tô passando por isso, né? E não é, assim, eu acho que 90% delas, o problema, claro, é financeiro, ok, mas muito mais emocional do que financeiro. Exato. Quando você não tá bem, você não consegue. Você consegue fazer o quê? Nada. E aí eu vou trazer outra coisa que é a naturalidade. Mas, repito, o óbvio precisa ser dito. E a gente tem que saber e praticar, celebrar mais e exaltar mais as pessoas que são diferentes. Você olha de verdade. Você enxerga de verdade. E enxergar de verdade é alma com alma, tá? Sim. É essa a profundidade que você tem para com elas. Você enxerga de verdade. Alma com alma. Tá vendo? Eu vim aqui. Estou recebendo tantas palavras lindas e eu acredito que tem essa comoção, tem realmente esse momento em que eu não estou, né? Uma vez uma pessoa me falou que eu era o Yang, né? Que eu era o equilíbrio entre o masculino e o feminino. Né? E isso me tocou de certa forma, sabe? Porque depois eu pensei e eu comecei a ver que realmente, né? Porque às vezes você precisa ser tão forte quanto um homem, né? Mas você precisa ter a delicadeza de um Você precisa ter o búfalo e a borboleta. Exato. Né? Você precisa ter e Sim. eu consigo levar isso de uma forma que elas conseguem abraçar, né? E ter esse entendimento. Isso, quando eu enxerguei isso, que não foi tão além do que você falou, mas eu já fiquei muito feliz. Então, com o que você está me falando agora, eu fico muito, muito mais feliz. A completude do ser humano vem do fato de o ser humano ser dual. Sim. A gente esquece disso. Porque, obviamente, falar de sombra, falar de erro, não é legal, dói. Mas o equilíbrio, ele não é eu andar numa linha que está no meio dos dois opostos. O equilíbrio é eu transitar entre os opostos com a mesma intensidade, mesma quantidade de tempo, mesma qualidade. E isso é a dualidade do ser humano. É aí que vem a complexidade da vida do ser humano. Muito intenso. Eu falei que a gente ia celebrar. Com certeza. Caramba, cara. Eu só queria te fazer uma pergunta. Esse é o último episódio do ano?
Pô, não queremos mais. Na verdade, esse Eu ia falar pra você que tá fechando com chave de ouro. Na verdade, esse é pra abrir, né? Esse é pra abrir o próximo ano. pra abrir Pra abrir os caminhos. pra abrir os caminhos. Rapaz. Realmente. E assim, esse episódio ele tem uma representatividade. Porque é o episódio número 70. Número 7. Número 7. Entende? Então, assim, não à toa tudo isso está acontecendo hoje. É. Sensacional. Maravilhoso. Não é? E o que a gente pode deixar, né, desse legado todo é isso, né? Dessa importância Sim. de não fazer só o raso, né? Ser profundo, né? Eu sou muito profunda em tudo. Se é para se apaixonar, eu sou intensamente apaixonada. Se é para trabalhar, vamos lá intensamente em tudo. Então, claro que isso causa, né, alguns problemas. Normal. Mas a satisfação, né, de ver o contexto, né, o término, né, de tudo isso é, assim, realmente sem palavras. Assim, para dizer como essa intensidade ela me move. E assim, meu, isso é uma coisa tão transparente em você. Meu, isso a gente já sentiu desde o primeiro episódio lá atrás. E olha que assim, a gente tinha acabado de se conhecer, mas isso é tão transparente em você que acredito que seja por isso, não só por isso, óbvio, mas por isso que você se faz tão merecedora e vai colher ainda muito mais do que você já está colhendo. É um trabalho muito difícil. Sim. Um trabalho muito difícil. Tem muitas mãos para muita, conseguir as coisas. De né? muita responsabilidade, de muita luta. Sim. Porque, assim, é desbravar real. Né? Com certeza. Desbravar real. Uma série de desbravações. Sim. A gente vai ter, né, esses desafios para 2024, né, de empresas que já estão com o olhar voltados, né, para a gente também, nesse sentido, nesse setor social. E eu vou ter um novo desafio também, que eu vou estar, além dos cursos, né, e das minhas aulas, eu ainda vou estar dando aula num outro instituto, que também é um instituto de obras, aí no sentido de obras sociais, né, e então não posso falar. Por enquanto. Por enquanto. Guardemos novidades. Mas 2024 promete, entendeu? Então é sobre isso. O que você fez em 2023, então você vai fazer em dobro em 2024 com propósito. Sim. Né? Com propósito. Sim. E sendo reconhecido, né? Por isso Sim. que isso é muito importante, né? Eu acho que o reconhecimento, além de celebrar, né? Ele nos faz, nos move, né? Nos dá um gás pra gente falar, poxa, mas estou passando por isso agora não, mas olha quanto eu já fiz, olha para trás. Isso. Olha para trás, vê onde você já chegou. Então não é hora de desistir, vamos um pouquinho mais, né? A escada. Tá sempre a escada, exatamente. Você está subindo a escada, né? E não a passos curtos, sim a passos largos, né? Sim. E, obviamente, é aquilo. Você tem que olhar e ver que você já subiu. Até onde você já chegou. Isso E às vezes as pessoas não olham para trás para ver isso. E essa é a importância de celebrar, né? Exatamente. Porque a gente tem muita naturalidade em olhar para os objetivos, o que ainda não alcançou, o que tem para caminhar. E a pros gente erros, esquece, a gente esquece de tudo que a gente já fez, tudo que a gente já caminhou. Sim. A gente tem naturalidade nisso. E enxergar muito erro, né? Isso é o mal do ser humano. Né? Então, quer dizer, né, eu fiz 10 coisas, mas eu fiz uma coisa errada, nossa, eu fico me consumindo naquela coisa errada. Não, mas espera um pouquinho, por que eu tô me consumindo nisso se eu já fiz 10, eu fiz 9 que deu certo, foi uma só. Né? Então, eu preciso parar, deixar de ficar vendo esse probleminha aqui, né, a verruga do meu dedo, para poder alcançar e enxergar todas as outras, né? Sim. A gente já tá, né, infelizmente, e hoje o infelizmente é bem real e profundo. Por nós, ir embora, né? Íamos já embora tá aqui, ó. O tempo quase estourado, mas... Então mata nós ali. Mas antes da gente finalizar, fala um pouquinho pra gente, claro, dentro do que você pode falar, do que você pode adiantar,
Fala um pouquinho pra gente aí dos projetos que virão aí em 2024, o que pode, né, ser aberto. Não, justamente, né, as oportunidades a gente está conseguindo agora chegar, né, a gente está sendo mais vista porque estamos mais próximo, né, o nosso papel começou a ser visto agora, né, dentro daquilo que a gente fazia dentro da comunidade, só na comunidade, agora está externando, que é justamente as pessoas que precisam ver para que elas possam financiar, para que elas possam fazer com que a gente tenha continuidade. Então, nós estamos nesse momento. Então, projetos, a gente faz projetos de acordo com a necessidade da comunidade. Né? Então, vamos supor, se a comunidade X nos chamar para fazer um projeto, a gente vai entender a necessidade, vai entender horários, padrões, porque as mulheres têm filhos em escola, para poder oferecer para aquela comunidade um projeto, né, assertivo. Então, a gente gosta muito de trabalhar com, assim, não é só fazer por fazer, não, vamos dar um curso aqui, tá tudo certo, porque é número. Não, a gente quer deixar, né, alguma coisa dentro da comunidade. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem esse viés, né, que é uma coisa muito boa. Tem a parte que a gente está falando dos governos agora, né, que a gente consegue entrar num outro tipo de financiamento, né, então a gente tem participado bastante de eventos, inclusive eventos negros, né, e falando de filantropia, né, de como que funciona, até onde a gente pode, onde a gente não. Mesmo porque, às vezes, não é nem para ONG, é para um projeto dentro de uma comunidade, que vai ajudar a comunidade, né? Claro que a gente vai ter o recebimento do nosso serviço, mas o restante das coisas acabam ficando, né? Então, isso é aquela história que a gente falou. Então, você tem que estudar um pouquinho mais para entender, né, até onde você pode, né, e sempre separando, né? Isso é muito importante. Inclusive, para o coletivo, a gente está pensando num outro nome, né? Porque para não ficar mais a Designer de Conforto, ela já existia. Mas aí vão associar, mas aí ela está fazendo as obras, as reformas com o dinheiro que foi pego daqui governamental. Não. Então a gente precisa separar, né? Ter esse entendimento, desligar, é uma alça, né? A ação social, e tudo que vier da ação social é para a ação social. Então temos projetos, temos outros desafios grandes, mas que vai ser assim. Pode acontecer tudo agora em janeiro? Pode. Mas, né, muitas coisas acho que já estão encaminhadas para começar em janeiro, e aí a gente dá uma sequência. E coisas grandes. Tem gente de fora, assim, não de fora do país, né, de fora do estado olhando para a gente também, né, fazendo convite para a gente ir para outros estados, né. Então, é legal, é interessante, mas a gente não conseguia fazer isso sem um recurso, né? Porque senão a gente tirar dentro do nosso bolso, né? Para custear tudo isso. Mas fora o dinheiro, vocês estão totalmente preparados para isso. Extremamente, né? A gente está se preparando, estamos se preparando, né? Não tá? Estamos preparados. Não tenho dúvida. Estamos. A gente acredita no nosso potencial, né? Um auxiliando a outra. É isso. E é sobre isso. Uma hora isso ia acontecer. Com as pessoas complemento. Porque né? Assim, já houve tentativas, né? Sim. Mas não eram as pessoas certas, né? Sim. Que é justamente a base que a gente, né? As pessoas estavam querendo, vamos dizer assim, o nome, estar na mídia, sim, né? Eu vou ser sincera, particularmente, este ano eu saí das mídias sociais. Eu estou lá, Designer de Conforto, tá, mas eu não estou como eu estava, né? Investindo, fazendo, meu canal do YouTube a gente já conseguiu 2K, mas ele está parado, não estou movimentando ele. Porque eu entendi o foco. Não, eu não estou lá para brigar e conquistar espaço com pessoas, carinhas branquinhas, bonitinhas, que tem o logaritmo rodando para elas. Eu não estou lá para isso. Eu sou muito mais do que isso, sabe? E se eu for ficar perdendo tempo, é interessante o conteúdo que eu posto? Mas eu não posso ficar perdendo tempo em querer guerrear numa coisa que eles não vão nem chegar. Eles não estão nem aqui, ó. Para dizer a verdade em relação a tudo que eu sei, a tudo que eu falo, sim, e a todo o meu conhecimento. Então, eu entendi que estava sendo assim, um desgaste de energia que, infelizmente, não vai adiantar, que não vai mudar.
sabe? Para o momento. Vamos Sim, pensar assim? não. Quando ele entrar lá, Preparação, que ele, exatamente, que ele não estiver mais competindo, aí vira a chave, sabe aquele momento que virou a chave? Exatamente. É isso. Não estou competindo, não Exatamente. estou aqui para querer lugar, não é porque você tem tantos mil seguidores, você tem, não, eu tenho aquilo que eu tenho, quem me segue, quem sabe do meu serviço, é quem sabe o que eu faço. Eu faço muito mais do que, né, só aqueles Sim. 2.000 seguidores que eu tenho lá. Meu trabalho é muito maior do que isso. Então, a gente precisa ter, sabe, esses momentos em que você para ter uma reflexão, né? Até onde, né, isso vai importar ou não vai importar. Perfeitamente. Não existe competição. Quem entendeu que não é uma competição. Exatamente. É isso aí. Simples assim. É isso para Só tudo isso. É só tudo isso. Né? É só tudo isso. É isso mesmo. E aí a gente vai longe. Quando você junta com pessoas, que é nesse caso das meninas, que não existe competição. Que existe afinidade. É o Ubuntu que chama, né? Ubuntu, né? Que tem. É a união, é o estar junto, é pegar na mão e falar, vamos junto. É sobre isso. É. Né? Então, quando a gente mudou, né? Eu tô falando por mim, por Sandra, né? Quando eu virei essa chave, né? De que a mídia não era tudo, ela ajuda, mas não era só isso. Então, eu tinha que ter algo mais para me apegar do que só isso. Eu não sei muito bem se coisas boas são vendáveis para a mídia, sabe? Não são. Eu acho que a mídia está muito mais preocupada com coisas que são ruins, não tão boas. Sim. E isso vende. Do nível de que você consegue ter sucesso falando errado, consegue ter sucesso mostrando as partes do corpo. E aí eu me pergunto, eu estou fazendo o quê? Estou competindo com o quê? Sabe? Eu estou em outro local, tem que ser uma outra mídia diferenciada. Por isso que eu, né, me afastei um pouquinho e estou num outro momento agora, né, de fazer outras coisas, conhecer outras pessoas num nível diferente, né, que Sim, é o que a gente tem que buscar. que agrega. Vai agregar. Então é lá que eu estou nesse momento, né, com a minha faculdade lá, já a segunda faculdade, né, que eu já pensei que estava finalizando. Só que não, porque eu já estou pensando no MBA, né? Então, para a gente fomentar tudo que a gente está falando. No meio de tudo isso ainda tem o MBA. Ainda tem que. Legal. Que nem começou ainda. Não. Sensacional, aí. Agora, que hora eu vou dormir? Não me pergunta. Não sei que hora eu dormi para quê. Já diziam meus professores dormir para quê. Né? Então, tudo isso faz parte do crescimento, né? E crescer dói. Crescer requer. Como já diria o meu amigo Dudu. Crescer dói, requer muito da gente. Irmão. Né? Requer concessões, Sim, requer abrir mão de muita coisa, requer uma série de fatores. Que aí nem todo mundo está preparado para estar lá, né? Sim. Então, muito bom, hein? Muito bom. Muito a bom. gente adotou uma prática de encerrar sempre com uma frase, que é a mesma frase para todos os convidados. A ideia nem nossa é. Ideias boas você replica. Né? Eu consumo muito Joel J. E passamos a adotar essa prática depois de ver o Joel J. Ele adota essa prática. A frase é: se você pudesse se desconstruir e resumir a sua essência em uma única frase, sabendo que essa frase vai inspirar as pessoas no mundo inteiro, que frase seria essa? Pode trazer essa resposta depois? Bom, vamos lá. Uma frase só? Uma frase, uma palavra, o que tocar no seu coração. Nossa, sim. Olha, eu vou falar de ensinamento, porque né, é o que me faz, é o que me move. E o ensinamento, acho que é a base. O amor, ele constrói caminhos, mas eu acho que o aprendizado, ele vai muito além. Ele rompe fronteiras, ele
nossa, ele é uma coisa assim surreal. Então, acho que esse é o caminho que a gente deve seguir, sem fronteiras. É um ensinamento, um aprendizado e tudo isso junto e misturado. É isso, é tudo isso. É tudo isso. E aí, assim, só um complemento antes de passar para você. Tranquilo. Pra gente, né, que fala muito de ancestralidade, tem muita ligação com a ancestralidade, né? É só por isso que a gente está aqui. Ah, sim. É só tudo isso. Só tudo isso vai ficar marcado. É só Esse tudo isso. episódio vai ficar marcado. Esse episódio vai ficar marcado por isso, por essa frase. Com certeza. Com certeza. Quais são as considerações finais? Olha, como eu te disse, não existe coincidência, né? Episódio 70, acredito que seja o fechamento nosso para 2023, né? Então, assim, eu sou grato, de verdade, por essa oportunidade da gente estar aqui com você, compartilhando, celebrando esse momento tão importante para você, para os seus objetivos, para o seu propósito. Então, tá muito claro que você está num caminho muito aberto, Sim. né? E vejo que você está num estágio que não é nem de plantar. Você está regando as mudinhas e você já vai começar a colher. Então, 2024 vai ser muito abençoado para você. Amém. Muito, seja, né? E gostaria muito, em nome, acho que do podcast.com, de acompanhar você durante essa trajetória. Não só para 2024. Todo prazer. Mas dentro do seu propósito. Sim. De uma maneira que, assim, não sei como, mas se você puder nos dar essa oportunidade, seria um prazer muito grande. Porque o que a gente quer, de fato, além de disseminar conhecimento, é trazer propósito para a vida das pessoas. Porque isso é muito difícil. Não é fácil. Entende? Não é fácil. As pessoas precisam saber exatamente o porquê que elas estão aqui. E isso você traz com uma naturalidade muito grande. Então, eu particularmente, eu gosto muito disso. Pessoas que têm propósito. Então, mais uma vez, muito grato. Que 2024 seja um ano de muito axé para você, muita prosperidade, né? Para você e para os seus. É isso que eu desejo para você. Nossa, obrigada, meninos. Muito obrigada. Vamos estar sempre, né, junto, né? Eu acho que é um propósito e vocês estar junto desse propósito muito mais, né? Porque é justamente aquilo que você falou, né? Tudo aquilo que você falou, que é o que a gente precisa mostrar. Às vezes as pessoas estão carentes, né, de acreditar. Exato. Que pode, que dá para mudar, que dá para ser diferente, né? E aí vendo exemplos, né? Sim. Elas conseguem falar, poxa, mas eles não são tão diferentes, né? Sim. De mim, ou do que eu fiz, né? De maneira Eu parei alguma. em algum momento da minha vida, eu parei, então eu preciso dar essa continuidade. De maneira alguma. Né? Então eu acho que isso vale muito, né? Para todos. É só tudo isso. Aí eu trouxe uma frase também. Mas deixa. Diga. Eu vou fazer os agradecimentos, aí eu passo para você. Tá. Você faz. Mas agradecer mais uma vez pela sua presença. Agradecer pela parceria. Porque, assim, estar aqui do nosso lado tem também muitas complexidades, né? E desde o primeiro momento, quando a gente se conheceu, a gente já teve aí... Eu perdi as contas de quantos convidados nós trouxemos aqui, porque a Sandra nos indicou, a Sandra trouxe contato e a gente nunca pediu, nunca foi só afinidade, né? Então, agradecer pela pessoa que você é, pela afinidade que a gente tem. O Dom falou de estágio, né? Eu sei que você sabe, mas o óbvio precisa ser dito. Você está num nível espiritual, de alma, evolutivo, que
tenha a certeza e nunca se esqueça e garante a você sempre ter a sensibilidade de saber qual o caminho a seguir. Então, sempre que bater aquela dúvida, sempre que tiver a dificuldade, porque a dificuldade existe para todos, ela faz parte do processo, a gente esquece disso, né? Fecha os olhos e se conecta com você mesmo, porque você sempre vai saber qual é o melhor caminho. Seu coração, ele sempre vai te guiar. E não se esqueça do quanto a sua luz, ela ilumina o mundo. Jamais se esqueça disso. E suas considerações finais. Realmente, essa conexão, né? É muito mais do que tudo, é a fé, né? Realmente, quando às vezes a gente se sente perdido em determinados momentos da vida, e é exatamente isso, eu falo, não. Eu sei que daqui eu não, né, não vou sair porque eu confio que alguém vai me encaminhar exatamente para onde eu tenho que ir. Então, e é engraçado que assim, as coisas nunca vêm linda, maravilhosa, sempre vem ao contrário, uma ventania. Então eu falo, não, para, pensa, respira, porque se tá chegando assim é porque eu tenho força suficiente para resolver. Então, de vez em quando eu fico cansada, mas eu não desisto. Não desisto da vida, não desisto dos objetivos, não desisto de nada. Eu sei que tem muita gente que reflete naquilo que eu falo, naquilo que eu passo. Então, se eu cair, né, o que serão delas, né? Eu não posso, né? Esse não é o momento. Então, eu estou sempre procurando esse encontro. E realmente me sinto em casa, né? O que eu faço por vocês é de coração. Os contatos, eu assisto. Então, eu tô vendo as pessoas que realmente, né, eu deixei aqui com vocês com carinho, e todo mundo tem, né, um legado e alguma coisa para passar, né, uma coisa muito bacana, né? E às vezes a gente fala, nossa, eu conheci aquela pessoa, mas não sabia daquele detalhe, né? É muito legal isso, né? Eu tenho curtido muito isso. E só agradecer, realmente, né, essa força, pedir para que essa força nunca me deixe, né? Porque eu não sei o que seria de mim sem ela, né? E continuar, né? Só entendendo que 2024 vai ser regido por então, pelos caminhos abertos, então estaremos junto com ele, né? Justamente aí os caminhos abertos das encruzilhadas de todos os lugares, né? Por onde a gente passar, eu tenho certeza que tudo de melhor vai acontecer esse ano para todos nós. Tem a frase. Por favor. Porque eu não sou muito, gente, eu com cabeça, eu sei um monte de coisa, mas tem coisa que eu esqueço, né? Mas essa frase é de Paulo Freire e é uma coisa que, assim, ela mexe muito comigo. E outros dias eu ouvi e não anotei. Aí esses dias eu tava, né, lá fazendo parte lá do processo seletivo e eu falei, a frase que eu sempre ouço e nunca anoto. Então é assim, ensinar não é só transferir conhecimentos, mas é criar as possibilidades. E para a produção de uma construção. Então, é justamente isso que a gente falou aqui. Então, a gente não está só ensinando, a gente está dando a possibilidade do outro criar alguma coisa diferente, né? Então, quem ensina, aprende ao ensinar. E a quem aprende, ensina de aprender. Então, é mais ou menos tudo aquilo que a gente falou. Que não a frase que vai ficar no episódio é só tudo isso. É só tudo isso. Então, eu agradeço de coração e que esse ano seja um ano muito bom para todos nós. Axé. E vou vir com certeza no final de 2024 trazendo, mas antes disso a gente vai ter uns, né, no meio do caminho a gente vai dando uns spoilers aí de tudo que está acontecendo, mas com certeza faremos um novo com mais conquistas, né, com mais coisas a celebrar. E beijo no coração dos meninos que não devem estar aqui, né? Isso. Mas estaremos aqui, se Deus quiser. É isso. E a vocês que nos assistem, eu falei que ia ser um episódio especial, né? Verdade. Muito. Episódio especial, número especial, né? Episódio 70. Vocês acharam que o ano passado a gente foi profundo? A gente está começando a 2024, mostrando que a gente pode e vai sempre ser ainda mais profundo. Mensagens, ensinamentos. Não vou dar adjetivos porque
Cada um tocou no coração de uma maneira, então nos ajudem a disseminar a informação, a fazer essa mensagem ser cada vez mais abrangente. Então, curte, compartilha, manda pros amigos, pro vô, pro pai, para todo mundo que você sente que essas mensagens de alguma maneira vai tocar no coração, porque um dos nossos propósitos é exatamente disseminar a informação. Então nos ajude. Gratidão pela sua audiência e é isso. Axé. Para todos nós.